Hoje eu quero te ensinar a lidar com as doenças. Pela minha experiência, uma pessoa de quase 60 anos que já passou por muita coisa e algumas experiências incríveis com Deus, então ouça bem. Mateus 6 é a oração do Pai Nosso. E lá no 6,33 diz assim, ó, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas que nós necessitamos, seja alimento, sustento, seja saúde, Ele nos acrescentará. Vem por acréscimo, porque primeiro é o reino de Deus e a sua justiça, certo? Lá também, Mateus 6, diz para entrar para o seu quarto, então o que a gente deve fazer? Entra para o seu quarto, pega a Bíblia, invoca o nome do Senhor, aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo, e a salvação não é só para a vida eterna, ela é também para a cura das doenças. Invoca o nome do Senhor, será salvo. Aí você ajoelha, invoca em nome de Jesus, meu Deus, eu me ponho na tua presença, eu venho te buscar. O que eu devo fazer? Busca a orientação de Deus, abre a Bíblia, lê o que Ele quer falar com você. Ah, eu só li coisa ruim, não entendi nada. Continua fazendo, persiste. Persiste. Jesus manda a gente persistir. Tinha um juiz ruim que não temia a Deus e tinha uma viúva. E Jesus falou, essa viúva insistiu tanto que aquele juiz fez justiça para ela. Quanto mais Deus que é bom, rapidamente nos atenderá. Então persiste, não desiste. Tem gente que faz isso uma, duas vezes e para, não pare. Deus não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito, a um coração arrependido, porque também temos que nos arrepender dos nossos pecados, fazer propósito de andar com Deus. Eu vou contar um pequeno testemunho para vocês entenderem. Eu estava com um problema de refluxo muito sério, há muitos anos, eu engasgava à noite. Um belo dia eu falei, vou fazer cirurgia, mas eu não busquei em Deus. Eu tinha o dinheiro, fui lá, paguei e falei, estou curado, piorei. Não que o médico seja ruim, é porque não era propósito de Deus. O médico é bom, é comprovadamente bom. As outras cirurgias que ele fez em outras pessoas ficaram perfeitas, mas não era a vontade de Deus para mim. Aí o que aconteceu? Eu que tomava 3 pantoprazol por dia para sobreviver e mais umas bromopridas, passei a tomar 8 pantoprazol por dia. Era de 2 em 2 horas eu tinha que tomar, porque o organismo produz 2 litros de ácido clorídrico por dia e eu não sobrevivia com 3 pantoprazol mais, que o normal é 1 de 40, né? Eu tomava 8. Aí eu fui para Goiânia para operar de novo, com outro médico, e na estrada eu fiz um propósito com Deus. Eu busquei a Deus, fiz um propósito com Deus. Se Ele me curasse, eu ia fazer o que eu mais tinha dificuldade, que era amar os inimigos, que é mandado de Jesus no Sermão da Montanha, Mateus 5, 44, amar os inimigos, né? Jesus me capacitou para amar os inimigos e me curou. Por quê? Desse dia, dessa viagem para frente, eu nunca mais tomei pantoprazol, nem bromoprida e não tive mais refluxo. Fui curado realmente por Deus. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Não é deixar de ir em médico. Eu sou adepto a médico. Eu sou adepto aos remédios. Eu sei que foi Deus que deixou, que deu o dom. Foi Deus que fez esses remédios maravilhosos que cura a gente. Hoje, por exemplo, eu não tenho uso contínuo de remédio, mas eu uso sempre que eu preciso. Não deixe de usar, não deixem de usar, é de Deus. Os remédios, como muitos enchem um saco de remédio e joga fora dizendo isso aqui, não, é de Deus. Mas lembre-se primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que a palavra de Deus fala também? Jeremias 17,5 diz que bendito o homem que confia em Deus, maldito o homem que confia no homem. Tem muita gente fazendo de médicos o seu Deus. Não façam isso. O nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Tem momentos que ele quer curar e mostrar o milagre para que você dê testemunho. E só ele vai te curar. E você pode fazer 1 milhão de cirurgia, você pode fazer tudo o que for possível na medicina humana. Se Deus tem propósito de ele te curar, só ele vai te curar. Então evita tanto problema e vai direto a Deus. Lembre-se, Mateus 6,33. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois o resto. Tá? Outra coisa, o Salmo 118, versículo 8, que é o centro da Bíblia, que se você dividir o centro da Bíblia, os versículos para trás e para frente, você vai cair no Salmo 118, versículo 8, lá fala que é melhor confiar em Deus do que nos homens. Mas por quê? Porque Deus pode, Ele é capaz. Ele criou esse corpo. Ele conserta ele durante o sono, você dormindo. Olha, lembre-se sempre disso. Jesus, Ele pode e quer nos curar. Ele só não faz isso porque nem sempre é para o nosso bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, até as doenças. Romanos 28, 8, 28.
Mas por quê? Porque eu, por exemplo, tive que passar por algumas doenças para largar a bebida, para largar cigarro, para largar a prostituição. Foi doença do pulmão que me fez largar cigarro, foi doença de intestino que me fez largar a bebida, porque eu não podia beber mais, que eu tinha diarreia de sangue, eu não queria, eu era teimoso, eu era casa rebelde. Esses dias Deus me falou, você é casa rebelde. Lá em, como é que fala? Ezequiel 2,5, eu sempre fui rebelde. Então as doenças foram uma bênção na minha vida. Foi através das doenças que Deus me tirou de todas as. E agora está tirando da maldade contra o próximo, porque eu fiz propósito de amar o próximo, né? Com essa cirurgia. Então cada doença que veio na minha vida me libertou de um demônio, de um pecado. Efizema pulmonar, eu tenho 5%, estou muito bem, não me preocupe, eu estou ótimo, eu estou muito bem, mas muito bem mesmo. Mas eu tive 5% de efizema pulmonar para parar de fumar. Eu não queria, eu dizia da Bíblia. Não, Jesus falou que o que mata não é o que entra pela boca, é o que sai. Eu não parava de fumar. E aí, que exemplo que eu daria estando pregando a palavra aqui e fumando? Entenderam isso? Ah, eu tinha problema de intestino, de sangramento, por quê, meu Deus? Eu te buscava e tal. Eu estava bebendo, eu não parava, eu não queria parar, a bebida estragava a minha relação com minha família, com meus amigos e tudo mais. Bebida não presta. Você bebe, o diabo vem e te domina. Tinha coisa que eu nem lembrava. No outro dia, minha filha um dia filmou coisas que eu fiz, que eu falei, que eu não lembrava. Não era eu, era o demônio que se aproximava de mim. Então, eu só larguei a bebida por causa de problemas sérios de intestino que Deus curou, né? E foi através dos homens. Era um pólipo, não era câncer, mas aquele pólipo estava sangrando, tirou o pólipo na endoscopia, sarou. E o que acontece? Depois eu tinha que amar os inimigos. Eu não conseguia, nem me dedicava a isso. Poxa, a pessoa, o apóstolo Paulo chegou de falar, ó, perdoa que você acrescenta brasa na cabeça deles, né? E eu pensava, eu vou perdoar, mas para eles serem castigados hoje, não. Hoje eu oro porque podia ser minha filha ali naquela situação de pecado contra mim, e em vez de minha luta não é contra carne e sangue de pessoas, é contra potestade do mal. Nós temos que orar e repreender. Não é ser amigo, você tem que ser sábio, né? Não dê peras aos porcos, se a pessoa está doente, não se aproxima. Jesus falou, seja prudente como a serpente, manso como as pombas, né? Você tem uma pessoa ali que está te fazendo mal, não precisa ser amigo dela, mas ora por ela, perdoa ela de coração, ame ela como se ama seu filho, queira o bem, queira a salvação dela, entendeu? Então isso é fácil, amar é opção, é fácil. Então ame os inimigos. E depois Deus me libertou também de vício, de prostituição de internet, hein? Ficar vendo porcaria na internet. E eu já crente, e foi para a cura também, né, de outra coisa. De que foi? Você nem lembra, eu acho que era problema de dor de estômago, enjoo de estômago, alguma coisa que eu estava ruim, eu faleceu e nunca mais eu vi. Cada problema que veio para mim me libertou de uma coisa. Então eu estou dizendo para vocês, olha, Jesus é Deus. Ele conhece tudo, ele sabe suas necessidades, ele pode te curar de tudo. Mas ele vai te curar conforme o seu crescimento espiritual, porque ele castiga e corrige ao que ama. Está escrito em Hebreus 12. Ele castiga e corrige ao que ama, ele açoita o que chama por filho. E não somos bastardos, somos filhos. Então aceite a correção de Deus. Fale aonde que eu tenho que melhorar. Busque primeiro em Deus. Se ele te falar, vai para o médico, vai. Se ele te falar, toma esse remédio, toma. Mas se ele falar, eu vou te curar, acredite e não busque médico. Faça igual eu estou fazendo agora.